Olá, pessoal. Agora vamos ver um conceito ligeiramente diferente do integral de linha, que é a integral de linha relativa às coordenadas x, y, as coordenadas do sistema, tá? Então, conceito simples e análogo. A ideia aqui é a seguinte: a ideia é que a gente vai calcular a integral de linha, por exemplo, relativa a x, quando você considera apenas os deslocamentos na direção do eixo x, tá? E aí, se você repete o mesmo argumento que nós vimos para o caso geral do integral de linha, tá? Esse valor, esse número, que vai ser representado dessa forma daqui, tá? Ou seja, integral sobre a curva C dx se você tem uma parametrização x de t, y de t, vai ser igual a integral definida, tá? Isso aqui é a integral do cálculo 1. Integral de a até b de f, calculada em x de t, y de t, vezes x' de t. Então, essa aqui é a novidade, digamos assim. Essa é a diferença para o caso integral de linha que nós vimos anteriormente, onde aqui aparecia a norma do vetor tangente, né? Ou seja, a raiz quadrada de x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Tá? Muito bem. Analogamente, a gente pode definir, né, a integral de linha da função ao longo da curva em relação a y da mesma forma. Tá? Que é simplesmente multiplicando, né, calculando a integral da função multiplicado por y'. Tá? Bom, fazer um exemplo aqui, depois vou fazer algumas considerações. Tá? Um exemplo prático. Então, aqui é a notação, tá? Integral de f de xy dx, integral de linha em relação a x, e a integral de f de xy dy, integral de linha em relação a y. Então, a gente pode somar essas coisas, são números reais, tá? E, por exemplo, a gente pode representar a integral com um símbolo só, tá? Estamos fazendo aqui. Então, é calcular a integral de y2 dx mais x dy sobre a curva C, onde a curva C... Bom, vamos fazer aqui dois casos. O caso em que a curva C é o segmento que une o ponto -5, -3 ao ponto 0,2, curva C1, e depois o caso em que a curva C, esse arco aqui da parábola, tá, que pela equação 4 menos y ao quadrado, que também une esses dois pontos. Tá? Então, vamos calcular essa integral ao longo dessas duas curvas. Observe que essas duas curvas elas ligam os mesmos pontos. Bom, então vamos parametrizar, fazer essa primeira curva aqui. É um segmento de reta, né? Vale lembrar, isso aqui é muito importante, vocês vão precisar disso várias vezes, tá? Se você tem um segmento de reta que liga dois pontos P e Q, melhor, PAQ, o sentido aqui é importante, tá? Então, você pode parametrizar, a maneira mais simples de parametrizar, isso aqui a gente chama de combinação convexa, tá? Você vai tomar o ponto P, que é um vetor, tá? Um ponto no espaço, um ponto que tem coordenadas. Isso vale no R2, no R3, em qualquer dimensão. Então, o ponto P você multiplica pelo escalar 1 menos t, mais o ponto Q você multiplica pelo escalar t. Tá? Então, isso aqui a gente chama de combinação convexa. Quando t varia entre 0 e 1, tá? Isso aqui parametriza o segmento que vai de P até Q. Observe que quando t é igual a 0, isso aqui vale 0, isso aqui vale 1. Né? Então, você está no ponto P. E quando t vale 1, é o contrário, você vai estar no ponto Q. Tá? Então, quando t varia entre 0 e 1, você está variando com velocidade constante entre P e Q. Essa parametrização ela é importante. Por si só, já é uma coisa interessante. Muito bem, mas no nosso caso, nós temos o ponto -5, -3 e o ponto 0,2. Usando essa parametrização, tá? Aí você faz as continhas, né? Multiplica aqui esse escalar 1 menos t por esse vetor. Então, vai ser, por exemplo, -5 vezes 1 menos t. Vai dar 5t menos 5, menos 3 vezes 1 menos 3, menos 1 menos t, 3t menos t. t vezes 0,2 é 0,2t. Somando, arrumando, você vai obter... a parametrização vai ser essa daqui, tá? Então, pronto. A nossa curva, a função x de t é 5t menos 5, portanto, sua derivada é 5. E a yt é 5t menos 3, sua derivada também é 5. Bom, então agora é só jogar a integral de linha, essa integral aqui, observe que aqui tem em relação a x e em relação a y. Tá?
Então, essa primeira daqui, integral de 0 a 1, tá? O parâmetro da curva. A minha função y é essa daqui. Então, é y ao quadrado. dx, então você tem que multiplicar por x' dt. X' é 5, então fica 5 dt. A outra, a integral de x dy vai ser x, né? dy também é 5 dt. Agora é só arrumar, tá bom? Isso aqui é uma conta algébrica, vocês podem desenvolver. No final das contas, vocês vão chegar com a integral desse polinômio aqui do segundo grau, super simples, entre 0 e 1. Então, integrando isso aqui, substituindo, fazendo as contas, simplificando, vocês podem acompanhar essas contas, você obtém menos 5 sobre 6. Tá? Então, essa é a integral de linha, perdão, essa integral aqui é de linha em relação a x e a y, mas enfim, isso aqui sobre esse segmento, C1. Tá? Agora a gente vai calcular a mesma integral em relação àquele arco de parábola. Tá? O arco de parábola, observe que ele é um gráfico sobre o eixo y, ou seja, é o gráfico da função x igual a 4 menos y ao quadrado. Tá? Como vocês sabem, eu prefiro usar o parâmetro t. Então, para parametrizar um gráfico sobre o eixo y, tá? Então, o y vai ser o t, para cada t o x vai ser 4 menos o y ao quadrado. Então, 4 menos t ao quadrado. Tá? Então, esse pedacinho aqui da parábola que liga esse ponto a esse, tá? Observe que é quando o y varia entre menos 3 e 2. Né? Como eu estou chamando de t, o parâmetro, então é quando t varia entre menos 3 e 2. Bom, parametrizamos nossa curva, o resto agora é quanto? É um algoritmo, tá? Ou seja, esse aqui é o x de t, portanto, o x' é simplesmente menos 2t, e o y é igual a t, o y igual a 1. É só jogar agora a nossa fórmula, essa primeira integral, né? Substituindo, ó, vai ter o y ao quadrado, vezes, né, x' dt, menos 2 dt, entre menos 3 e 3. E a segunda integral é o x, né, 4 menos t ao quadrado, dt, o y' é 1. Muito bem, novamente, chegamos agora a só uma integral simples de um polinômio, diferente do que tinha anteriormente. Tá? Você pode simplificar, fazer as contas e chegar aqui nesse polinômio do terceiro grau, que é fácil de integrar novamente, tá? E cujo resultado, vou pular essas contas, são simples, né? Soma de frações aqui, mas no final você vai obter 295 sobre 12. Bom, uma observação aqui, né, é que isso aqui mostra para a gente, esse exemplo mostra que a integral de linha, pelo menos relativa, né, a x e a y, ela, em geral, ela depende, tá certo, da curva. Né? Se a curva está ligando dois pontos, ela depende da curva que liga esses dois pontos. Né? É isso que esse exemplo mostra, né? Porque justamente nós temos aqui esses dois pontos, esse ponto e esse, ligados aqui por uma curva, a curva C1 e a curva C2. Ao longo de uma curva deu um valor, menos 5/6, e ao longo da outra curva deu um valor diferente, né? Então, em geral, tá? Essas integrais, elas dependem da curva que você está seguindo, tá? Depois, algumas aulas lá na frente, vamos ver que há casos em que não depende. Mas, em geral, depende. Outra coisa aqui é que a integral de linha relativa, não coloquei aqui, né? Integral de linha relativa a x ou a y, ela também depende do sentido em que a curva é percorrida. Tá? Como assim? Bom, se você tem uma curva que liga dois pontos, o ponto P ao ponto Q, digamos que a curva C, então, quando você fala assim, você está dizendo qual é o sentido que a curva está percorrendo. Tá? E então, você pode considerar a mesma curva, só que partindo de Q até P. Quando a gente fizer esse procedimento, a gente vai chamar essa outra curva de menos C. Se C é a curva que liga P a Q,
vamos denotar por menos C a mesma curva, só que no sentido contrário, ligando Q a P, tá? Bom, então, o que acontece é que, quando você olha as integrais de linhas relativas, ela depende da direção, ou seja, se você tem a integral de linha e calculada em relação a x, está sobre a curva C, se você calcular a mesma integral no sentido contrário, o resultado vai ser o valor negativo da integral no sentido normal, no sentido original, digamos. Tá? Mesma coisa em relação a y. Tá? E eu queria observar por que isso acontece. Tá? Isso é interessante. Para o caso da integral de linha geral, isso não acontece. Tá? A integral de linha não depende do sentido que você percorre a curva. Tá, ok? Mas para as integrais em relação a x e em relação a y, sim. A diferença crucial é a seguinte. A integral de linha, o ΔS, ele é sempre positivo, né? Porque o ΔS, vou ter colocado aqui, ele é a raiz quadrada, né, de x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado. Então, isso aqui sempre é maior ou igual que zero. Só que quando se faz em relação a x ou a y, o que aparece é x' ou y', né? Dependendo. Então, isso aqui pode ter sinal. Mas na integral de linha, como é o ds, aparece, você vai elevar ao quadrado, somar e tirar a raiz. Então, isso aqui é maior ou igual que zero. Mas, no caso, em relação a x ou em relação a y, isso aqui pode ser positivo ou negativo. Então, por causa disso, ocorre essa propriedade aqui distinta, tá? Então, agora, a gente pode fazer a mesma coisa para curvas no espaço. Tá? Então, eu vou chamar agora de integral de linha no espaço. Então, tem uma função, uma curva que está no R3. Então, a gente pode, novamente, né, parametrizar essa curva. A curva no R3, você usa uma parametrização dela, digamos, x de t, y de t, z de t. E uma função contínua, novamente, está definida numa região que contém o traço da curva, a imagem da curva. Então, a gente vai definir, podemos assim definir assim, a integral de linha dessa função agora de 3 variáveis sobre essa curva espacial da mesma forma, tá? Então, usando a parametrização, se você usa esta parametrização aqui, definida neste intervalo, então você vai calcular a função ao longo da parametrização, multiplica, tá? Pela norma do vetor tangente, novamente, ou seja, a raiz quadrada da soma, né, de x' ao quadrado mais y' ao quadrado mais y' ao quadrado, dt. Tá? Então, tem esse fator aqui multiplicando. Então, ou seja, de uma forma mais enxuta, a gente escreve dessa maneira. Observe que a gente escreve dessa maneira a mesma expressão em qualquer dimensão, 2, 3 ou maior. Tá? Então, a gente faz, ou seja, é completamente análoga à ideia. A gente também pode definir as integrais de linha em relação a x, y e z, nesse caso. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Tá? O primeiro exemplo aqui é a integral de y seno de z, ds, integral de linha, onde c é esse pedacinho aqui da hélice. Tá? A hélice que ele dá a parametrização. Essa hélice circular aqui, com o passo 2π, tá? Então, a hélice, essa curvinha daqui, né? Então, tá aqui a parametrização, quando o t varia entre 0 e 2, né? Você faz isso aqui. Muito bem, então, minha curva é essa, isso aqui seria o x, isso aqui é o x de t, o y de t e o z de t. Z de t igual a t. Então, substituindo, bom, vamos calcular R', a derivada, a norma da derivada, observe que dá raiz de 2, tá? De forma que a nossa integral que eu quero calcular, chamei de i, vamos lá, substituir y seno de t. Y também é seno de t, aparece aqui. Perdão, y seno de z, né? Então, o y é seno de t, está aqui. O z é igual a t, então seno de t dá seno de z, vai dar o seno de t. E o R' é só raiz de 2, dt. Pronto. Então, você tem aqui raiz de 2 vezes a integral do seno ao quadrado
entre 0 e 2π. A partir daqui, a gente está no caso clássico de integrais do cálculo 2. Maneira tradicional de você resolver essa integral, né? Usando o arco duplo, né? Ou seja, o cosseno de 2t aqui. Ou seja, o seno ao quadrado de t é igual a 1 meio, por isso que está esse 2 aqui, de 1 menos o cosseno de 2t. Tá? Então, agora a integral da constante aqui vai dar 2π vezes raiz de 2 sobre 2, né? Vai dar raiz de 2π. E a integral do cosseno de 2t, tá? Entre 0 e 2π é clássico que é 0. Não fiz as contas aqui porque isso é clássico. Mas a gente sabe que o cosseno é assim, né? Entre 0 e 2π. E o cosseno de 2t, ele é mais ou menos assim. Ele vai dar mais ou menos isso. De forma que a parte de cima, né, a gente sabe, é igual à área da parte de baixo. Por isso que essa integral dá 0. Seria uma justificativa geométrica, tá? Mas vocês podem integrar e ver que essa integral dá 0, portanto, a integral do link que nós queremos dá raiz de 2 vezes π. O próximo exemplo já é um exemplo usando a integral relativa às coordenadas, tá? Então, aqui vamos calcular a integral de y dx mais z dy mais x dz, onde c é a curva que é obtida pela concatenação de dois segmentos, tá? O segmento que liga o ponto 200 ao ponto 345, esse aqui, chamado de C1, e esse segmento aqui, que liga o ponto 345 ao ponto 340. Tá? Muito bem. Então, aqui a gente já está misturando vários assuntos que nós vimos para integrais de linhas, integral de linha para curvas planas, ou seja, a integral relativa às coordenadas e também o fato de que a curva ela é regular por partes, né? Diferenciável por partes. Então, o que é que a gente faz? Calcula isso aqui em cada uma dessas curvas e depois soma o resultado, né? Então, vamos fazer isso. Bom, no caso aqui, nós temos dois segmentos, nós já vimos, né, como podemos parametrizar. Isso aqui não tem erro, né? Então, eu tenho o ponto 200 e o ponto 345. Tem a direção, lembra que a direção é importante. Então, parametrização natural é 1 menos t vezes o primeiro ponto, mais t vezes o segundo ponto. Simplificando, você vai obter que a parametrização dessa reta é t mais 2, 4t, 5t, quando t varia entre 0 e 1. Tá? De forma que o R' é constante, é 1, 4, 5. X' igual a 1, Y' igual a 4, Z' igual a 5. Então, agora é só substituir. Tá? Quem é y dx? Bom, minha função y é essa daqui. O dx é 1 dt. Então, tá aqui, ó, 4t dt. Quem é z dy? Minha função z está aqui, 5t. Quem é dy é o 4 dt. Está aqui. Finalmente, zdz, xdz. Está aqui o x é t mais 2, o dz é 5, então dá t mais 2 vezes 5 dt. Tá? Todos os integrais entre 0 e 1, agora você pode arrumar tudo, somar, vai obter a integral entre 0 e 1 de 29t mais 10, tá? Que dá 49 sobre 2. Então, essa é a primeira parte. Então, para a curva C2, tá? A gente faz a mesma coisa. Essa combinação convexa daqui, você obtém aqui essa parametrização, tá? Constante aqui, 3, 4, nas duas primeiras coordenadas, e na última é 5 menos 5t. De forma que o vetor, né, esse aqui seria o 3 é x de t, ou seja, o x de t é constante, y de t é constante, o z de t é 5 menos 5t. De forma que o R' é 0, 0 menos 5. Ora, isso aqui diz para a gente, isso é interessante, que neste caso, tá? Quando você for calcular essa integral, ora, se o x' é 0, o y' é 0, essa integral de linha vai sobrar só o último termo, tá? Para começar. Então, fica só assim, tá? A função x é a função constante 3. dz, z' é menos 5. Então, fica só essa integral aqui, que é menos 15. De forma que o resultado vai ser a soma, né? 49 sobre 2 menos 15, quer dizer 9 meios. E aqui a gente finaliza essa aula.